Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais antigas e impactantes da humanidade. Um relato que atravessa milênios e continua a ecoar em nossos corações. A história de Caim e Abel, registrada no livro de Gênesis, esta narrativa não é apenas sobre dois irmãos. É sobre inveja, sacrifício, raiva e as consequências devastadoras de nossas escolhas. Para entender a profundidade dessa história, precisamos voltar ao início, logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. Eles começaram uma nova vida, uma vida de trabalho duro e desafios. E foi nesse novo mundo que nasceram seus dois primeiros filhos. O primeiro foi Caim, e a Bíblia nos diz que Eva exclamou: "Com a ajuda do Senhor, tive um homem." Logo depois, nasceu seu irmão, Abel. Os dois irmãos cresceram e seguiram caminhos diferentes, refletindo as necessidades da vida fora do paraíso. Caim tornou-se agricultor, um lavrador da terra. Ele dedicava seus dias a cultivar o solo, a plantar sementes e a colher os frutos do seu trabalho. Era um trabalho árduo, que exigia paciência e força. Abel, por outro lado, tornou-se pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos, guiava os animais para pastos verdes e os protegia dos perigos. Seu trabalho era de vigilância e cuidado constante com os seres vivos que estavam sob sua responsabilidade. A história atinge seu ponto crucial quando chega o momento de ambos oferecerem um sacrifício a Deus. Era um ato de adoração, um reconhecimento da soberania divina e uma forma de gratidão. Caim, o agricultor, trouxe uma oferta dos frutos da terra. A Bíblia descreve simplesmente como frutos da terra. Não há detalhes sobre a qualidade, se eram os melhores ou apenas uma parte qualquer da sua colheita. Abel, o pastor, fez algo diferente. Ele trouxe as primícias do seu rebanho e da sua gordura. O que isso significa? Significa que Abel selecionou o melhor do que possuía. As primícias eram os primeiros e, portanto, os mais valorizados animais nascidos. E a gordura era considerada a parte mais rica e nobre do sacrifício. A oferta de Abel não foi apenas um cumprimento de um dever, foi um ato de entrega do seu melhor. E aqui, a narrativa toma um rumo dramático. O texto sagrado nos diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Por que essa diferença? A resposta não está apenas na oferta em si, mas no coração de quem a ofereceu. O Novo Testamento, na carta aos Hebreus, nos dá uma pista crucial. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A fé de Abel, a atitude de seu coração, sua intenção de honrar a Deus com o seu melhor, fez toda a diferença. Ele não estava apenas cumprindo um ritual, ele estava se conectando com Deus de forma genuína. A reação de Caim à rejeição é profundamente humana e reveladora. Em vez de se questionar, de buscar entender o que poderia fazer diferente ou de se arrepender, ele se encheu de raiva e irou-se Caim fortemente e descalou-lhe o semblante. Seu rosto se fechou, a amargura tomou conta de seu coração. A inveja de seu irmão, cuja oferta foi aceita, começou a crescer como uma erva daninha em sua alma. Deus, em sua misericórdia, não abandona Caim nesse momento. Ele se aproxima e conversa com ele, como um pai preocupado. Deus lhe pergunta: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?" É uma pergunta que convida à reflexão. Então, Deus oferece a Caim uma escolha e um aviso poderoso. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos analisar essa advertência incrível. Deus está dizendo a Caim que a porta para a reconciliação está aberta. Se ele mudar sua atitude, se ele agir corretamente, ele será aceito. Mas, se ele escolher não fazer o bem, o pecado está ali, à espreita, como um predador pronto para atacar. A chave, diz Deus, é dominar esse desejo pecaminoso. Caim tinha o poder da escolha. Ele poderia controlar sua raiva e sua inveja, mas Caim não ouviu. Ele permitiu que a semente da amargura germinasse e se transformasse em um plano terrível. O texto continua: "E falou Caim com o seu irmão Abel." O que ele disse não é registrado, mas podemos imaginar uma conversa aparentemente normal, talvez um convite para irem ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel,
e o matou. É o primeiro assassinato da história humana. Um ato de violência brutal, nascido da inveja e da recusa em lidar com a própria raiva. Caim não conseguiu dominar o pecado que jazia à sua porta. Em vez disso, ele abriu a porta e deixou que o pecado o dominasse completamente. A terra que ele cultivava agora bebia o sangue de seu próprio irmão. A cena seguinte é de arrepiar. Deus volta a falar com Caim. E a pergunta é simples e direta: onde está Abel, teu irmão? Essa resposta revela a profundidade de sua queda. Ele não apenas cometeu um crime terrível, mas agora mente descaradamente para Deus e nega qualquer responsabilidade por seu irmão. A ironia é imensa. Ele, que deveria ser o protetor de seu irmão mais novo, pergunta se é responsabilidade dele cuidar de Abel. A resposta implícita é: sim, Caim. Somos todos, de certa forma, guardadores de nossos irmãos. Mas Deus não pode ser enganado. A verdade não pode ser escondida. E a resposta de Deus é poderosa. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue inocente derramado não fica em silêncio. Ele clama por justiça. A própria criação testemunha contra o ato de Caim. Então vem a consequência, a maldição. Deus diz a Caim: e agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. A punição de Caim está diretamente ligada ao seu crime e à sua vocação. Ele, o agricultor, não conseguiria mais tirar sustento da terra. A terra que ele manchou com sangue agora se recusaria a cooperar com ele. E pior, ele seria condenado a uma vida de inquietação, sem lar, um fugitivo e errante. Ele quebrou o laço familiar e, como consequência, perdeu seu lugar, seu sentimento de pertencimento. A percepção da gravidade de sua punição finalmente atinge Caim. Ele exclama: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Caim teme a vingança. Ele teme que, como ele matou, ele também será morto. Ele sente o peso do isolamento, não apenas da terra e da sociedade, mas da face de Deus. E aqui, vemos um último vislumbre da misericórdia divina, mesmo em meio ao julgamento. Deus não quer que um ciclo de vingança comece. Então ele coloca um sinal em Caim, uma marca para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse o matasse. E Deus declara que qualquer um que matasse Caim seria vingado 7 vezes. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O nome Nod significa errante, vagabundo. O próprio lugar onde ele foi viver carregava o nome de sua maldição. O que podemos aprender com a história de Caim e Abel? Deus não olha apenas para as nossas ações externas, mas para nossa intenção, nossa fé, nossa sinceridade. Segundo, ela é um poderoso aviso sobre os perigos da inveja e da raiva não controlada. Esses sentimentos, quando não são confrontados e dominados, podem levar a consequências desastrosas, destruindo relacionamentos e vidas. Terceiro, a história nos lembra de nossa responsabilidade uns para com os outros. A pergunta "sou eu guardador do meu irmão?" ecoa através dos séculos, nos desafiando a cuidar, proteger e amar aqueles que estão ao nosso redor. É uma história sombria, mas cheia de lições vitais. Ela nos mostra a fragilidade humana, o poder destrutivo do pecado, mas também a constante presença de Deus, que adverte, que chama ao arrependimento e que, mesmo no julgamento, demonstra uma forma de misericórdia. Espero que essa reflexão tenha sido enriquecedora para vocês. A história de Caim e Abel é um espelho no qual podemos ver o potencial para o bem e para o mal que existe dentro de todos nós. E nos lembra da importância de escolher o caminho do bem. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundas histórias da Bíblia conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te marcou nesta história. Um grande abraço e até a próxima.